Vamos adorar e exaltar o nome dele, porque está escrito, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A sua vida, a minha vida, tudo que há em mim, tudo que há em ti. A palavra do Senhor vem dizer que tudo que foi criado está a serviço do Deus Todo-Poderoso. Quão grande é esse poder soberano. Louvado seja Deus. E é por isso que eu estou aqui para te convidar a adorar, a exaltar o nome dele. Que privilégio poder chamar o nome santo do Senhor Jesus. Que privilégio poder dizer que nós temos um Pai, um Abba, um Deus Todo-Poderoso, aquele que cuida de nós, que tem estado a todo tempo, louvado seja Deus, no controle de todas as situações. Por isso eu quero te convidar a adorar, eu quero te convidar a exaltar, eu quero te convidar a bendizer e a declarar que Ele vive, Ele reina, que Ele reina e Ele vive, porque os passos do homem, louvado seja Deus, é dirigido pelo Senhor. E quão bom é saber que Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É sempre motivo de muita alegria compartilhar com você uma palavra que Deus Ele coloca aqui no meu coração, para junto meditarmos na palavra do Senhor, aprendermos, crescermos na graça e no conhecimento. Seja muito bem-vindo, em nome do Senhor Jesus, muito bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar a Ele, glória a Jesus. Quero tocar o coração do amado da minha alma, ser muito mais que uma voz, cantando uma canção, realizar seus sonhos. É o desejo meu, Jesus. Quero te adorar com um coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Eu tenho certeza que Ele também é o amado da sua alma. Que Ele é aquele por quem você também espera ansiosamente, porque está escrito que Ele virá, breve não tardará. Quero tocar o coração do amado da minha alma, ser muito mais que uma voz, cantando uma canção, realizar seus sonhos. É o desejo meu, Jesus. Quero te adorar com um coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Glória a Jesus, glória a Deus. Quero te adorar com um coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Aquele que vive e que reina, que pode todas as coisas e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Louvado e adorado seja Deus na sua vida, na minha vida, no meu e no seu coração. Por isso declare aí: eu quero te adorar. Eu quero te adorar. Eu quero te adorar. Eu quero te adorar. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te adorar. Glória a Jesus, glória a Deus. Que o nosso coração, a nossa alma venha adorar o nome santo do Senhor Jesus a todo tempo.
que você possa declarar que o seu coração, glória a Deus, é preenchido por Ele, que você, aleluia, não vai deixar, aleluia, outras coisas, pensamentos, situações, aleluia, dominar, glória a Deus, o seu coração, mas que a presença de Cristo, que excede a paz, todo entendimento, glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. Venha dizer, aleluia, dentro da sua alma, dentro do seu coração, para que assim a sua alma venha se alegrar na presença do Senhor Jesus. É motivo de alegria compartilhar essa palavra que Deus ele colocou no meu coração, e eu tenho certeza que assim essa palavra também, ela vai acessar o seu coração com poder e autoridade, porque está escrito que Ele é o Deus que se move. Eu tenho certeza que Ele vai se mover aí dentro de você, assim como tem se movido aqui dentro de mim por intermédio dessa palavra. Louvado seja Deus. Tome posse, tome ela como alimento para a sua alma, tome ela como pão da vida, porque está escrito que é assim que é. Eu quero agradecer ao Senhor, desde já repreender toda a seta, toda a retaliação, todo ataque e contra-ataque do adversário contra as nossas vidas, por nós estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque Deus ele é bom, Ele tem cuidado, Ele tem, aleluia, avistado você a todo tempo. Os olhos dele está sobre mim, está sobre ti. E eu quero agradecer a Deus, porque em tudo Ele é bom e Ele tem cuidado de nós. Abre a sua Bíblia aí no livro de João, capítulo de número 11, é onde nós vamos fazer, louvado seja Deus, menção da palavra de Cristo. Livro de João, capítulo de número 11, Deus ele vai falar poderosamente ao meu e ao teu coração. Eu gostaria que você preste atenção nessa leitura, porque Deus ele já tem algo poderoso para mim e para você. E diz assim a palavra do Senhor, livro de João, capítulo de número 11. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado, aleluia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, Jesus amava a irmã dela e amava Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, mas vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe: nosso amigo Lázaro adormeceu. Vamos até lá para acordá-lo. Eu gostaria de repetir esse versículo de número 11 que diz assim: depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Dê glória aí onde você estiver e fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Declare a nossa declaração de fé. Ele vive, ele reina, ele vive e ele tem cuidado de nós. Glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. Nos diz a palavra que louvado seja Deus, um homem por nome de Lázaro, ele adoece. E nos diz a palavra que uma de suas irmãs manda um recado para Jesus. E aqui o Espírito Santo ele quer entregar algo sobrenatural para mim, para a sua vida, porque está escrito assim: e aconteceu que Lázaro ficou doente. Nos diz a palavra, se nós lermos as escrituras, que esta casa era uma casa onde Jesus sempre, aleluia, pernoitava, era uma casa que Jesus sempre, aleluia, que ia a esta cidade, a este vilarejo de Betânia. Jesus ele entrava neste lar e ele ensinava, ele se sentia acolhido. Nos diz a palavra que quando a irmã de Lázaro ela manda um recado, ela diz assim para Jesus: Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus:
Senhor, aquele a quem amas está doente. E eu venho entender que Lázaro não era qualquer pessoa, eu venho entender que Lázaro não era mais um na multidão, mas a Bíblia vem relatar que as irmãs, glória a Jesus, de Lázaro, vem dizer, aquele a quem amas. Logo nós vamos entender que Lázaro era alguém íntimo, logo nós vamos entender que Lázaro era alguém do convívio de Jesus. E Deus, ele vem trazer uma palavra para o meu e para o teu coração. O fato de eu e você sermos íntimos, o fato de eu e você termos acesso, o fato de, aleluia, Jesus entrar na sua casa, o fato de Jesus se sentir à vontade na sua casa, não vai, louvado seja Deus, impedir que muitas das vezes uma aflição, uma situação difícil aconteça no meu e no teu cenário. Mas a palavra vem dizer que com tudo aquilo, louvado seja Deus, Deus ele queria ser glorificado por intermédio daquela situação. Eu acho interessante que Lázaro era alguém que Jesus amava. Mas o fato de Jesus me amar, o fato de Jesus te amar, não quer dizer que nós em algum momento não vamos passar algum tipo de aflição, algum tipo de luta. Louvado seja Deus, algum tipo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de tribulação. Nos diz a palavra assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Olha só. E aconteceu o quê? Eu não sei o que pode ter acontecido no teu cenário. Mas eu sei que o mesmo Deus que era amigo de Lázaro, que amava Lázaro, nos diz a palavra, louvado seja Deus. Glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Nos diz a palavra assim: e era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. Nos diz a palavra que Maria, ela mandou um recado. E quantas das vezes nós mandamos até um recado para o Senhor. Quantas das vezes, eu não sei se você já teve, louvado seja o nome do Senhor Jesus, essa experiência de alguém dizer assim para você, ora por mim, ou até mesmo você falar, louvado seja Deus, para alguém, ore por mim. Nos diz a palavra que Marta, ela manda um recado para Jesus e alguém vai até Jesus. Quando alguém vai até Jesus, nos diz a palavra que Lázaro ainda estava doente. Mas a palavra vem dizer que aconteceu que Lázaro, aleluia, vai morrer. Mas Jesus, ele não vai tratar a morte como morte, porque para Deus nada é impossível. Então Jesus, ele trata como dormir. E os discípulos, eles não entendem. Mas o Deus que me trouxe aqui, ele veio falar algo específico para o teu coração. Que ele continua te amando, que ele não te esqueceu. Que não é porque você passou por uma situação difícil que ele deixou de te amar. Nos diz a palavra que Jesus, ele não vai de imediato quando ele é chamado. E nós vamos entender que algo, aleluia, poderoso vai acontecer naquele cenário. E diz assim: aleluia, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Nos diz a palavra que Jesus, ele manda a resposta. Jesus, ele fala, louvado seja Deus, que não seria para a morte, mas no momento da dor, no momento da aflição, Marta e Maria esqueceram-se da palavra que Jesus tinha dito. O Deus que me trouxe aqui, ele veio te lembrar de uma palavra que ele te disse, de um conforto que ele te deu quando essa situação iniciou. Foi logo no início que Jesus se pronunciou, mas nos diz a palavra que certo momento ali houve o tempo do silêncio. Jesus precisava passar, louvado seja Deus, na região ali da Judéia, porque ele precisava ensinar algo. E nos diz a palavra que Jesus, ele não vem de início. Ele não vem no momento que é chamado. E muitas das vezes nós vamos colocar algo diante do Senhor e muitas das vezes vai ser assim. A resposta não vai vir logo de imediato, mas isso não quer dizer que Deus, ele não vai responder. Nos diz a palavra que o fato de Maria, o fato de Marta, o fato de Lázaro estar passando por uma aflição não significava que eles não eram mais amados por Jesus. Porque a palavra vem dizer que o recado que Jesus recebe é aquele a quem tu amas. Então eu venho entender que Jesus amava aquela casa. Jesus amava aqueles familiares, Jesus amava aquela família. Deus, ele vem dizer que esta aflição, louvado seja Deus, não é falta de amor. Está escrito: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo.
Todos nós que estamos aqui, louvado seja Deus, estamos sujeitos a passar por situações. Mas a palavra do Senhor vem dizer que nós não vamos passar só porque Ele enviou o Consolador. Nós temos a presença do Espírito Santo. Nos diz a palavra assim, glória a Jesus, versículo de número 5. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Olha que palavra poderosa. E Deus vem dizer que Ele também ama a sua casa. Deus vem dizer que não é porque você possa estar passando um momento de aflição, um momento de luta, louvado seja Deus, não é por isso que Deus não te ama. Quantas pessoas têm essa concepção, mas se Deus está na vida dele, se Deus está na vida dela, por que está passando por isso? E a resposta de Deus para você é, para que o nome dele seja glorificado. O nome do Senhor Jesus foi glorificado na vida de Lázaro. O nome do Senhor Jesus foi glorificado naquela família. O nome do Senhor Jesus foi glorificado naquela situação. Quantas pessoas viram a doença? Quantas pessoas viram a fase terminal de Lázaro? Quantas pessoas viram o enterro? Mas a palavra vem dizer que os mesmos que viram todo o cenário de tristeza também teve que ver o cenário de alegria. Teve que ver o cenário de vida. Louvado seja Deus, de Deus transformar tristeza em alegria, pranto, louvado seja Deus, em alegria. Nos diz a palavra que Jesus amava Maria, Marta e a seu irmão. Está escrito, versículo de número 5 do livro de João, capítulo de número 11. Está escrito que Jesus, Ele nos ama. E muitas das vezes o adversário, louvado seja Deus, quer plantar a semente do mal aí na sua mente. Quer dizer que porque você está passando um momento de aflição, quer dizer que porque você está passando um momento de dor, um momento de dificuldade, que Deus não te ama, porque se Ele te amasse, essa situação não viria sobre ti. Mas Deus está dizendo, imagine só que se Deus amar mais alguém do que a Jesus, claro que não, e mesmo assim, Deus Ele permitiu Jesus passar por toda aquela situação para poder salvar a minha e a sua vida. Foi falta de amor de Deus para com Jesus? Claro que não. O amor de Deus foi tanto, louvado seja Deus, pela minha e pela sua vida, que permitiu que Jesus sofresse o que sofreu naquela cruz do Calvário. Jesus, Ele nunca deixou de te amar. Jesus, Ele nunca deixou de ver a situação a qual você está passando. Jesus, Ele sabe de tudo o que está acontecendo. Nos diz a palavra que Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Nos diz a palavra que ele ficou mais 2 dias onde ele estava. Aí a palavra vem dizer que cerca de 4 dias foi o tempo que Jesus passou para chegar em Betânia. E os outros 2 dias foi o tempo de caminhada. Porque nos diz a palavra que Jesus passou pela Judeia. E os discípulos ali, eles se indagam porque Jesus vai para a Judeia, que foi uma região que Jesus não foi aceito. E Jesus, ele precisa voltar naquele local porque Jesus, ele precisa ensinar. E muitas das vezes, talvez você esteja se perguntando por que Jesus está demorando. Por que Jesus ainda não chegou no cenário? Mas Jesus está trabalhando em uma determinada situação, em um determinado cenário que ele precisa falar, que ele precisa se manifestar. Nos diz a palavra que Jesus, ele não veio naquele dia da doença. Jesus não veio no dia da morte, Jesus veio depois. E muitas das vezes vai parecer que não tem mais saída, vai parecer que não tem mais solução, vai parecer que não tem mais jeito. E aí Jesus já está vindo no cenário. Nos diz a palavra que Jesus já estava vindo. Passaram-se 4 dias depois que Jesus soube. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas das vezes o cenário vai dizer para você que não tem mais jeito. O cenário de Maria e de Marta parecia não ter mais jeito. Mas Deus é aquele que dá jeito em todo cenário que não tem jeito. Nos diz a palavra assim: glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Que Jesus diz assim: Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Jesus precisava ensinar em Judá a importância de andar de dia. Andar de dia, na tradução bíblica falando, significa andar na presença de Deus.
Porque a palavra do Senhor vem dizer que no tempo que o povo andava ali no deserto, uma coluna de fogo, louvado seja Deus, aparecia durante a noite. Porque aquele povo não podia ficar sem luz. A luz de Deus é que faz com que eu e você venhamos a estar vivos. Mas não é apenas esse vivo da carne, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não. É o vivo de espírito. É vivo na presença do Senhor Jesus, é não estar como sepulcro caiado, mas é estar, louvado seja Deus, vivificado na presença do Senhor. E diz a palavra assim: glória a Jesus. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Olha só, que Jesus estava a caminho. Jesus estava comentando, louvado seja Deus, da situação de Marta, da situação de Maria. E eu imagino que Maria e Marta estavam chorando pela perca de Lázaro, sem saber que Jesus já estava comentando, sem saber que Jesus já estava conversando com os seus discípulos, que iria lá para acordar aquele pois que estava dormindo. E Deus, Ele é o Deus que tem conversado com os anjos acerca dessa tua situação. Porque está escrito que os anjos são nossos conselhos. Por quê? Porque Deus é quem dá ordem ao anjo para descer com vitória, para descer com cura, com libertação, para quebrar a maldição, para desfazer os laços. É Deus quem envia. Nos diz a palavra que Deus, Ele estava conversando com os discípulos. E assim eu creio que Deus está conversando com os anjos no céu a respeito dessa tua situação. Está dizendo: eu já estou a caminho. Creia que Deus já está a caminho. Marta e Maria nem imaginavam que Jesus já estava a caminho. E nos diz a palavra assim, que Jesus, glória a Deus, diz para os seus discípulos: nosso amigo Lázaro. Por que Jesus diz isso? Porque quando Jesus chegava em Betânia, Jesus era bem recebido com os seus discípulos na casa de Lázaro. E Deus está dizendo que Ele sabe onde Ele é bem recebido. Deus, Ele sabe que Ele é bem recebido aí na sua casa. Você acha mesmo que no momento de dificuldade, no tempo oportuno, Deus não vai se manifestar, não vai manifestar o poder dEle e a glória dEle sobre a sua vida? Eu acho interessante que Jesus, Ele deixou passar todos esses dias, não apenas por deixar, mas porque Ele queria ser glorificado. Lembre-se daquilo que Deus te falou no início da prova. Deus, Ele te fez uma confirmação de fé, para que você tivesse fé. E quem sabe a dor chegou, quem sabe a luta chegou, quem sabe o tempo de aflição chegou, e você esqueceu daquilo que Deus disse. Deus tinha dito para Maria e para Marta: não é para a morte. Esta enfermidade não é para a morte. Mas aí a situação vem. E muitas das vezes, eu e você, glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus, esquecemos. Porque nós somos humanos, somos limitados. A morte estava ali diante dos olhos de Marta e de Maria, a ponto que elas enterraram Lázaro. Mas Jesus tinha dito: não é para a morte. E muitas das vezes pode ter até acontecido algo aí no cenário que não tem como ter, louvado seja Deus, uma reviravolta, não tem como ter uma transformação, e Deus está dizendo: tem. Tem, porque eu sou Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive, que reino, aquele que tem um trono e não fica vazio. O trono de Deus, ele não fica vazio. O trono de Deus não é como os governos da terra, sabe? O homem, louvado seja Deus, a figura homem que eu falo, o gênero humano, ele precisa dormir, ele precisa comer, ele precisa, louvado seja Deus, fazer as suas necessidades, ele precisa repousar, mas a Bíblia diz que Deus, ele não toscaneja, não dormirá o santo guarda de Israel. Ele se manterá alerta de dia e de noite, o sol não te molestará, nem a noite e nem o dia te fará mal. O que Deus está querendo dizer quando ele fala por intermédio desse salmo? Que nem as coisas que aconteçam de dia e nem aquilo que o adversário tem de trabalhar de noite. Ele se manterá alerta. Nos diz a palavra que Jesus diz assim: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. E Deus está dizendo que ele chega no cenário para acordar o quê? Quem está dormindo. Ele chega no cenário, louvado seja Deus, para cumprir a palavra que ele disse. Não é para a morte, não. É só um tempo adormecido.
Não é para a morte, não. É só um tempo. Louvado seja Deus no escuro. Eu acho interessante que o nome de Lázaro quer dizer Deus ajuda ou Deus tem ajudado. E aqui vai algo poderoso do céu para mim e para a sua vida. Quem poderia ajudar Lázaro? As irmãs? O vilarejo? Os médicos? A vizinhança? Os amigos? Não. Nesse contexto aqui, só havia um que poderia ajudar. E ele se chama Ajudador de Israel. Está escrito no livro de Isaías que ele é o ajudador de Israel. E Jesus, ele viu toda aquela situação de Lázaro e ele disse: eu vou ajudá-lo. Porque a tradução do nome Lázaro significa Deus ajuda ou Deus tem ajudado. Quem poderia ajudar Lázaro no cenário que Lázaro estava? Não tinha perspectiva humana de ajuda. O que Deus está querendo dizer para você é que tem momentos que não tem como alguém te ajudar, porque somente a mão de Deus pode fazer. Eu entendo que se as irmãs de Lázaro pudessem fazer alguma coisa, eu tenho certeza que elas fizeram o que estava ao alcance, elas cuidaram, elas deram remédio, mas teve um momento que elas não pôde fazer mais nada. E Deus vem dizer que no momento que falta ajuda humana, que no momento que falta ajuda familiar, que no momento que falta ajuda do que você possa imaginar aí neste momento, é aí que ele está vindo. Lázaro só tinha uma opção de ajuda. E essa ajuda chegou no cenário. Quem poderia tirar Lázaro daquela escuridão? Quem poderia tirar Lázaro daquela morte? E muitas das vezes, talvez, louvado seja Deus, quando a gente fala, essas palavras podem soar até muito forte, mas não existe morte só apenas física. Existe a morte espiritual, existe a morte psicológica, emocional. Quantas pessoas estão destruídas, doentes, psicologicamente falando? Quantas pessoas não têm como sair desse cenário sozinho e Deus está dizendo: eu sou o teu ajudador. Nos diz a palavra que Jesus, ele disse para os discípulos: vamos até lá porque eu vou acordar. Naquele cenário ali, a ajuda que Lázaro precisava era de Jesus. Muitas das vezes vai ter situação que Deus, ele não vai permitir outra pessoa te ajudar. Não vai ter como, porque foge da capacidade humana, foge do contexto humanamente falando. Mas tudo aquilo que foge do contexto humano, glória a Deus, porque ele chega no cenário. Nos diz a palavra que o nome de Lázaro quer dizer Deus ajuda ou Deus tem ajudado. Deus ajudou Lázaro todo o tempo da sua vida. E Deus, ali naquele momento de dificuldade, Deus foi ajudá-lo novamente. E Deus acordou Lázaro. Eu não sei qual é o momento difícil que talvez não tenha quem te ajude no cenário. Deus vem dizer para você: eu sou a tua ajuda. Não diz a palavra que Marta e Maria, elas pediram ajuda à pessoa certa. Elas mandaram um recado para Jesus. Fala com Jesus, apresenta o teu problema, apresenta a tua causa. Nos diz a palavra que Jesus, ele ficou sabendo do que estava acontecendo porque Maria contou. Maria mandou recado, Maria mandou dizer: olha, Jesus, aquele a quem tu amas está doente. Maria, em poucas palavras, estava querendo dizer: Jesus, nos ajude. Tudo que estava ao nosso alcance nós fazermos, nós fizemos. Tudo aquilo que era possível para que eu pudesse fazer, eu fiz. Marta fez. Nós pedimos ajuda dos médicos, nós pedimos ajuda dos vizinhos, mas a situação está difícil. Eu fico imaginando que quando Jesus recebeu aquele pedido de ajuda, glória a Jesus, que Jesus respondeu, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu fico imaginando como foi que Maria e Marta recebeu essa notícia.
deve ter ficado muito alegre, deve ter, louvado seja Deus, dito: olha, Jesus falou que não vai, louvado seja Deus, que você vai permanecer entre nós. Mas aí o cenário acontece totalmente diferente, por um momento. Deus vem dizer para você: por um momento. Este cenário não quer dizer que vai ficar assim o tempo todo. Você já viu chover o tempo todo sem parar? Não. Não tem como chover o tempo todo sem parar. O sol, ele tem que raiar. Louvado seja Deus, não existe apenas noite, existe dia. É por isso que está escrito no Salmo de número 30, verso de número 5, que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Da mesma forma como chove e passa, da mesma forma como anoitece e amanhece. A impossibilidade para Deus é para que o nome dele seja glorificado. Ninguém podia ajudar Lázaro. Chegou um momento que era apenas Lázaro e Jesus. Quem sabe possa ser que tenha chegado esse momento aí na sua vida, que seja só você e Jesus. E você está se perguntando: o que eu vou fazer? Quem sabe Maria e Marta estavam em casa e estavam pensando: nós não temos mais o que fazer. Nós mandamos recado para Jesus, ele falou que não era para a morte, mas Lázaro morreu, nós o enterramos, já passaram-se 4 dias. Quem sabe, louvado seja Deus, você está como Marta, você está como Maria, ou quem sabe você está como Lázaro. Mas nesses 3 contextos, somente Jesus, somente Jesus, somente Jesus poderia ajudá-los. Tem situação, irmãos, tem situação, irmãs, que é só Jesus. Clame por ele, chame o nome dele e diga: Jesus, eu preciso de ajuda. A palavra diz que Marta e Maria estavam em casa e Jesus estava conversando lá onde ele estava. E eu creio que lá onde Jesus está, no seu trono de glória, ele tem conversado com seus servos, seus anjos, a respeito de você, a respeito de mim. E ele tem dito: desce lá. Porque ela tem pedido ajuda, ele tem pedido ajuda. Creia nessa palavra que assim como Deus transformou aquele cenário de Lázaro em milagre, ele também vai transformar o seu. O cenário não acabou em morte como parecia que ia acabar. O cenário não acabou em tristeza como parecia que ia acabar. Não, o cenário foi mudado. Houve vida, houve milagre, houve festa. Creia que assim como Jesus fez na vida de Lázaro, quando ninguém mais podia ajudá-lo, ele também vai fazer na tua. Peça ajuda a ele, assim como Marta e Maria pediu. Está escrito que Lázaro era amigo de Jesus. Você acha mesmo que Jesus vai deixar um amigo na mão? Você acha mesmo que Jesus não iria fazer nada por Lázaro? Todas as vezes que Jesus entrava em Betânia, a casa de Lázaro, louvado seja Deus, era a casa de Jesus naquele ambiente. Deus, ele tem visto que a sua casa tem sido a casa do Espírito Santo. Você acha mesmo que ele não vai ao teu encontro te ajudar? Muitas das vezes por algum determinado momento ou situação que Jesus precisa trabalhar, precisa ensinar algo. O povo precisava entender que Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. O povo precisava entender que Jesus, ele quebra decreto de morte. E aqui eu quero declarar que todo decreto de morte lançado contra a tua vida seja quebrado em nome do Senhor Jesus. Que todo decreto de aprisionamento, de portas fechadas, de escuridão seja quebrado em nome do Senhor Jesus. Lázaro, ele saiu. E saiu com vida. Deus te abençoe, medite nesta palavra. Está lá escrito no livro de João, capítulo de número 11, que vem dizer: o nome de Lázaro significa Deus ajuda ou Deus tem ajudado. Eu tenho certeza que Deus, ele tem te ajudado até aqui. E Deus, ele vai continuar te ajudando. Clame o nome dele. Apertou a situação, tá difícil. Somente ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir.
aquele que é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Está escrito lá no livro de Apocalipse, louvado seja Deus. E eu vou ler aqui uma passagem que o Senhor me trouxe à memória, capítulo de número 19, que diz assim: glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. A salvação, a glória e o poder pertence ao nosso Deus. A salvação, a glória e o poder de quê? De transformar toda e qualquer situação, de salvar, de libertar, de resplandecer a glória dele sobre a minha vida e sobre a sua. Eu deixo a paz de Cristo. Medite nesta palavra. Eu tenho certeza que Deus falou poderosamente ao seu coração. Se você sentiu a presença de Cristo por intermédio desta palavra, me ajuda fazendo a obra missionária. Deixa o teu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo que você aprova e possa aí compartilhar também com outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que assim como eu preciso, você precisa ir. E tem alguém também precisando. Então nos ajude fazendo a obra. E eu tenho certeza que Deus, louvado seja Deus, Ele é quem vai te retribuir. Está escrito, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que Jesus amava Marta, amava a irmã dela e amava Lázaro. Jesus, ele vem dizer que ele te ama, independente da situação. Não deixe que as adversidades, que as situações, que até o próprio adversário tente lançar uma voz contrária no seu pensamento, porque você está passando um momento difícil, uma dificuldade. Querer dizer que Jesus não te ama. Não, Jesus, ele te ama assim. Sabe por quê? Porque se não fosse ele, você não estaria de pé. Está escrito, louvado seja Deus, que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Misericórdia, Deus, ele tem tido de mim e de você a todo tempo. Misericórdia ele teve, louvado seja Deus, daquela família, quando Marta e Maria mandou dizer que que Lázaro estava doente. Eu não sei o que aconteceu no seu cenário, mas de uma coisa eu sei, que ele é o Deus das causas impossíveis. E assim como ele agiu no cenário de Marta, Maria e Lázaro, naquela família, ele também vai agir na sua. Ele também vai agir na sua vida, em nome de Jesus. Houve ali um cenário familiar, um cenário particular. Somente Jesus poderia ajudar aquela família. Somente Jesus poderia ir lá em Lázaro e dizer: Lázaro, sai para fora. E nos diz a palavra que Lázaro saiu e saiu com vida. Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz. Receba essa palavra na tábua do seu coração e declare aí que ele vive, ele reina, ele vive. Glória a Deus. Livro de João, capítulo de número 11, que fala a respeito de um homem chamado por nome de Lázaro, que quer dizer Deus ajuda ou Deus tem ajudado. É o que Deus vem dizer para você, que ele te ajuda. Aleluia.